Um, dois, três, foi. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, uma live muito especial com a doutora em Biologia Marinha, Liliane Lodge. Posso chamá-la de Lili? Pode chamar de Lili. Então, Luqueta, boa noite. Catarina. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma antes de fazer a apresentação formal, vou dizer para vocês o seguinte, ela vai apresentar, né, o trabalho dela, mas vocês todos fiquem à vontade de perguntar, pode escrever no chat, que eu leio, né, a sua pergunta no momento certo, que eu vou ver que ela está falando, para também não ficar interrompendo toda hora, mas não se preocupe que eu vou passar para ela todas as perguntas feitas aqui no chat e no Facebook, ok? O que eu vou pedir é só que daí fechem o vídeo e o áudio, por favor. Então, vamos lá. Deixa eu ativar todos. Pronto. Lili, vou deixar seu áudio aberto, tá? Tá. Vamos lá. Então, Liliane Lodge, entre saltos e borrifos, né? Ela é do projeto Baleias e Golfinhos. Vamos lá. Mestre em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2002, e doutora em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense, em 2009, é pesquisadora associada do Instituto Mar Adentro, 2013 até o presente momento. Administradora do grupo do Facebook, onde estão as baleias e os golfinhos, direcionada à área de ciência cidadã e coordenadora do projeto de pesquisa Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro. Pesquisadora responsável pela área de cetáceos do projeto Ilhas do Rio, Instituto Mar Adentro, com projeto patrocinado pela Petrobras. É membro do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, Mona Cagarras. A área de atuação compreende a ecologia de mamíferos marinhos, em especial de cetáceos, a qual tem experiência em mais de 25 anos, com ênfase em distribuição, uso do habitat, comportamento e conservação. Por favor, peço à palestrante que se apresente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Noeli, de nós estarmos reunidos aqui essa noite. E essa, então, vem a ser uma ótima oportunidade para a gente bater um papo sobre as baleias e golfinhos, divulgar o meu projeto e, principalmente, trocar ideias nesses novos tempos de crise sanitária e humanitária global, a qual, infelizmente, estamos passando. É um grande prazer fazer parte do time das Scuba Divas, eu tenho o maior orgulho, e também gostaria de parabenizar a Noeli por essa incrível iniciativa. Hoje, nós que agradecemos, Lili. É um prazer fazer parte desse time. Hoje, então, a minha apresentação, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha vida, como tudo começou, como é a minha vida entre saltos e borrifos. Vamos falar um pouquinho sobre baleias e golfinhos, e daí eu vou falar também sobre o projeto Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte. Você quer compartilhar a sua tela? Sim. Eu estou desabilitando meu áudio, mas eu estou aqui, ok? Qualquer coisa é só chamar e qualquer pergunta eu vou transmitindo para você. Tá, ok. Então, podemos começar. O tema da minha apresentação é Entre Saltos e Borrifos, que é a vida que eu levo com muito orgulho, perto desses animais tão incríveis,
que nós vamos ter o prazer de conversar hoje. Bom, como tudo começou, né? Eu fui apresentada ao mar aos 6 meses de idade. E desde então, eu e o mar somos indissociáveis. Desde pequena, eu sinto uma grande atração por animais grandes, especialmente mamíferos de grande porte. E dentro da minha lista, o número 1 da minha lista eram as baleias e golfinhos. Tanto assim que eu fui estudar biologia, porque eu queria trabalhar com esses bichos. Aliás, não é um trabalho, é uma paixão, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, eu não tinha a menor ideia de como que eu podia trabalhar com animais tão grandes e no ambiente marinho. E tudo começou graças ao almirante Ibsen de Gusmão Câmara, que está aqui na foto do lado esquerdo inferior, meu grande mestre, meu grande mentor, que deu a minha primeira oportunidade para trabalhar com mamíferos marinhos. O primeiro trabalho que eu fiz foi com a baleia franca austral. O almirante, ele foi um dos maiores ambientalistas do Brasil, infelizmente falecido em 2014, mas a gente não pode deixar de jeito nenhum essa chama se apagar. Ele teve uma luta incansável pelo fim da caça das baleias no Brasil, e eu trabalhava com ele, ele me convidou para trabalhar com a baleia franca austral num projeto na Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, que foi a primeira ONG do Brasil. Essa ONG ela foi criada em 1953. Então, a minha vida profissional começou com ele, começou com a oportunidade que ele me deu. Nós precisávamos levantar a ocorrência da baleia franca austral no Brasil, muito mal conhecida, né? E que depois se tornou o projeto que a gente conhece, o projeto Baleia Franca. Então, foi um grande prazer, foi um grande acontecimento na minha vida. O almirante Ibsen tornou possível a realização de um sonho de infância. Bom, esses são os animais que eu trabalho. São lindos, né? Não tem para ninguém. São os mais bonitos do mundo. Lindo esse vídeo, hein? Parabéns. Parabéns, a Bia, pelas imagens. Linda, minha companheira de trabalho, da Bia Hetzel, as imagens. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a história de vida desses animais, os traços em comum que esses animais têm. As baleias e golfinhos, elas têm complexos e elaborados sistemas sociais e tradições culturais. São animais que alcançam a maturidade sexual tardiamente. Por exemplo, uma baleia franca, uma baleia jubarte, ela leva, em média, 5 anos para atingir a maturidade sexual. São animais que têm baixa fecundidade. Uma fêmea dá à luz a um filhote a cada 3 anos. E, justamente por ter essa baixa fecundidade, existe um forte vínculo social entre as fêmeas e seus filhotes. Também são animais que têm expectativa de vida muito longa, eles podem viver 50, 70 anos, existem orcas já comprovadas com 90 anos de idade, enfim, isso para o animal é muito. São animais de grande mobilidade, ou seja, estão constantemente em deslocamento no mar e também ocupam extensas áreas de vida. E, devido a esses traços da história natural desses animais, os resultados de uma pesquisa científica, elas são alcançadas a muito longo prazo.
Bom, com relação à importância ecológica e socioeconômica dos cetáceos, nós podemos citar como principais, são animais que participam da ciclagem de nutrientes no ambiente marinho, principalmente pela excreção de seus produtos, ferro através das fezes e nitrato através da urina, que são dois componentes químicos essenciais para a produção do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. Também a carcaça desses animais, quando morre, serve tanto de fonte de alimento para animais terrestres, quanto para animais bentônicos, quando essas carcaças afundam para o assoalho oceânico. Existem vários tipos de associações alimentares entre aves marinhas e cetáceos, pelo menos 6 tipos de associações diferentes, onde as aves se beneficiam da alimentação dos cetáceos, e os cetáceos também se beneficiam nos comportamentos de alimentação das aves. São animais indicadores naturais da variabilidade e da degradação ambiental, justamente por serem animais de topo de cadeia alimentar. Fazem parte da fauna carismática, obviamente, né? Nós podemos dizer que eles são espécies bandeira ou espécie guarda-chuva, ou seja, cetáceos podem ser utilizados como espécie bandeira ou guarda-chuva para que toda uma fauna de um determinado local possa ser protegida devido ao seu apelo carismático, e também são espécies icônicas que fizeram e fazem parte de várias culturas. Então, nós podemos citar como exemplo a representação de baleias e golfinhos em pinturas, em afrescos, em moedas, desde o tempo da Grécia Antiga e de Roma Antiga também. E não podemos deixar de citar a importância do whale watching, do turismo de observação de baleias e golfinhos no seu ambiente natural, que muda o discurso, então, da baleia recurso para a baleia patrimônio. O turismo de observação de cetáceos, ele rende milhões de dólares por ano em todo o mundo, e ele beneficia uma ampla gama de pessoas que vão a determinados locais para ver esses animais magníficos em seu ambiente natural. Bom, por que são animais especiais, né? Começando, as baleias, elas são embaixadoras global. As baleias se tornaram símbolo da conservação, que começou no início dos anos 70, e se transformaram em bandeiras internacionais pela conservação dos oceanos. As baleias, elas tornaram-se o símbolo do movimento conservacionista, porque são os únicos animais que o ser humano não consegue manter em cativeiro. Então, esse movimento surgiu devido à urgência do término da caça das baleias em todo o mundo, esse famoso movimento Save the Whales, que veio para ficar, né? E ficou. E esse conceito foi transportado para outras espécies, outras urgências e outros objetivos, e ultrapassou grupos taxonômicos, ecossistemas, gerações e regimes políticos. Também, cetáceos são tidos como animais inteligentes, mas inteligentes não porque fazem truques e jogam bolinhas em cativeiro. A inteligência ela pode ser medida cientificamente pelo quociente de encefalização, que é a relação do tamanho do cérebro com o tamanho do corpo. Então, o homem moderno, ele tem um quociente de encefalização, uma média de 7, e nós podemos ver que acima do ser humano vem certas espécies de golfinhos, que pelo menos já foram estudadas, que têm um quociente de encefalização maior até que grandes cetáceos, como, por exemplo, chimpanzé, gorila e orangotango. E falando também desses animais, os primatas não humanos, né, com quociente de encefalização, quando a gente compara a vida deles com os golfinhos, a gente pode ver que, em comum, existe a formação de coalizões, o uso de ferramentas, a caça cooperativa e também existe a variabilidade nos grupos sociais, quando a gente compara o comportamento de cetáceos com primatas, golfinhos
com chimpanzés. Bom, em âmbito global, existem um total de 89 espécies de baleias e golfinhos, sendo uma espécie já extinta, que é o golfinho do rio Yangtze, ou Baiji, na China. Esse animal ele foi considerado oficialmente extinto em dezembro de 2006. E dessas 89 espécies, pelo menos até o momento, 46 estão registradas para águas jurisdicionais brasileiras, ou seja, 51,6% das espécies em âmbito mundial ocorrem no Brasil. Sendo que é bom deixar claro que ainda é possível registrar outras espécies que ainda não foram registradas pelos pesquisadores até o momento. Então, é um número bastante alto, mas isso era de se esperar, por nós termos uma costa extremamente grande, aproximadamente com 8.000 quilômetros de extensão. Então, era de se esperar essa grande representatividade de cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras. Das 46 espécies com registros confirmados para o Brasil, 29, ou seja, 63%, são confirmadas até o momento para o estado do Rio de Janeiro, que é o local onde eu atuo no estudo desses animais. Bom, para vocês terem uma ideia como a pesquisa de cetáceos avançou, em 1993, nós lançamos o nosso primeiro guia de identificação de cetáceos do Brasil, e nessa época existiam 32 espécies registradas e 10 espécies de ocorrência provável. E 20 anos depois, quando eu lancei o segundo guia de identificação do Brasil, esse número já havia subido para 46 espécies, e das 10 espécies de ocorrência provável, 8 espécies foram confirmadas no Brasil. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, tá? O projeto Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro, ele teve início em 2011, e esse projeto ele faz um monitoramento de cetáceos em ilhas costeiras e áreas adjacentes da cidade do Rio de Janeiro. Os principais objetivos do projeto é analisar a distribuição espaço-temporal, elaborar catálogos de indivíduos identificados individualmente, que nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, avaliar a fidelidade diária e movimentos desses animais, e isso é feito através de indivíduos identificados individualmente, indicar as áreas prioritárias de conservação e também verificar a efetividade das unidades de conservação incluídas na área de estudo, que são duas: o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que foi criado em abril de 2010, e a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, que foi criada em setembro de 2013. Bom, Lili, sim. A Sibeli disse que tem o guia que é muito bom, ela ama. A Evelyn também está dizendo que esse guia é maravilhoso. A gente consegue comprar, adquirir? Muito obrigada. Esse guia ele foi publicado em 2013 pela Technical Books. E você pode conseguir o livro através do site deles, da Technical Books. Você pode comprar, que eles mandam pelo correio. A Thaís Mello está dizendo aqui que eu fui no lançamento deste primeiro guia. Eu tinha uns 15 anos e ele está autografado. Está escrito: espero que vejas 1000 baleias. Não é que eu cresci e virei uma observadora de baleias? Caramba. Aliás, a Thaís Mello é a nossa futura Scuba Divas, né? Vai falar com a gente dia 21 de julho. É isso aí, vamos olha, assistir. Você inspirou ela e olha aí. Que legal, que alegria. É isso que move a gente, né? É isso que faz a gente ter prazer no nosso trabalho. É espetacular. Muito obrigada. A Sibeli disse que tem um exemplar desse no barco. Ah, que legal! Que legal, é fundamental. Para quem navega, para quem está sempre no mar, é fundamental um guia de identificação de... Você pode voltar na página, no slide onde estão as imagens do guia, por favor? A Evelyn colocou aqui também, o meu de 2013, está com
autógrafo de Lodi também, um monte de Ai, coração. que legal, que bacana, Ela galera. complementa, a Thaís é maravilhosa também, orgulho dessas mulheres inspiradoras. Olha que show, vocês não sabem como eu fico feliz, né, de poder trazer mulheres tão inspiradoras, mulheres guerreiras como vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Noeli, pela sua iniciativa, que é maravilhosa em nos unir, né? Muito obrigada a você. Bom, então, gente, voltando lá, existem 4 espécies em águas costeiras do Rio de Janeiro de ocorrência frequente, né? Que seria a baleia de Braide, a baleia jubarte, o golfinho flipper e o golfinho de dentes rugosos. Essas 4 espécies, elas têm uma ocorrência bastante comum, mas nós também temos espécies com ocorrência ocasional, como é o caso da baleia franca austral e das orcas. Dessas 6 espécies, todas têm o status de conservação menor preocupação pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a última versão, que é de 2020.1, sendo que a baleia franca austral ela apresenta um estado de conservação em perigo, de acordo com a portaria do Ministério do Meio Ambiente de 2014. Com relação à sazonalidade, pelo menos das 4 espécies mais comuns, a gente vê uma maior frequência de ocorrência de baleias de Braide no verão, baleia jubarte no inverno e golfinho flipper e golfinho de dentes rugosos, tanto no outono quanto na primavera. Então, nós somos brindados em águas costeiras do Rio de Janeiro, ao longo de todo o ano, com diferentes espécies que apresentam essas sazonalidades. Bom, com relação ao uso do hábitat, eu peguei aqui um exemplo. Se a gente pegar as 2 espécies de baleias mais comuns no estado do Rio de Janeiro, que é a baleia de Braide e a baleia jubarte, nós fizemos um trabalho justamente através de modelos lineares generalizados com autovetores espaciais para a gente caracterizar o uso de hábitat dessas 2 espécies no Rio de Janeiro. Então, para que isso pudesse ser feito, nós trabalhamos com variáveis ambientais, né, como, por exemplo, profundidade, declive, distância da costa e das ilhas, temperatura da água e concentração de clorofila. E como variáveis antropogênicas, nós utilizamos as áreas de pesca, as áreas de ancoragem e emissário submarino de Ipanema, que nós temos na nossa área de estudo. E como resultados sobre o uso de hábitat, iniciando pela baleia jubarte, nós temos aqui essa representação nesse mapa, que tem várias cores, como vocês podem ver. E o que significam essas cores? Nós dividimos a nossa área de estudo em quadrados de 1 quilômetro quadrado, e nós fazemos uma comparação do número de vezes que a embarcação passou por esse quadrado e o número de vezes que nós fizemos avistagens dentro desse quadrado. Por que é importante fazer essa calibração? Porque, de repente, você pode fazer várias avistagens, por exemplo, de uma baleia de Braide em Copacabana, e você pode dizer erroneamente que existe uma área de concentração de baleias de Braide na praia de Copacabana. Mas não é verdade cientificamente. Você só tem essa grande frequência de avistagens em Copacabana porque você passou de barco ali várias vezes. Então, em pesquisa científica, a gente precisa calibrar essas informações e por isso que nós fizemos esse trabalho, dessa modelagem para determinar as áreas de alta previsão de avistagens. Então, para a baleia jubarte, nós verificamos, através dos dados obtidos, que as avistagens de jubarte, elas aumentam de acordo com a distância da costa. E a alta previsão de avistagens de baleias jubartes é a 2 quilômetros das áreas marinhas protegidas. Então, nesse mapa, a gente pode ver, em vermelho, são as áreas de maior concentração de baleias jubartes, seguidas logo depois pela área laranja, e a gente pode ver que, nesse trabalho, os fatores antropogênicos,
como, por exemplo, as áreas de pesca, a área da descarga do emissário submarino de Ipanema e as áreas de ancoragem, não tiveram o menor problema para avistagens desses animais. Já para outras espécies de baleia, como, por exemplo, aí me desculpa, o principal comportamento da baleia jubarte no Rio de Janeiro é a migração, elas seguem um corredor migratório para as suas principais áreas de reprodução e cria no Brasil, e, portanto, é uma rota migratória de baleia jubarte à costa do Rio de Janeiro. Já a baleia de Braide, ela utiliza o Rio de Janeiro especialmente como área de alimentação, e especialmente no inverno, porque ela vem atrás de pequenos cardumes de peixes que formam pequenos cardumes de peixes, né? E também ela é conhecida como baleia sardinheira, porque a sardinha é a principal dieta dessa espécie de baleia. Então, nós vimos nesse trabalho que a temperatura da água ela influencia na ocorrência da baleia de Braide no Rio de Janeiro, a temperatura média de 22 graus centígrados, e também que essa baleia ela evita locais de ancoragem de navios. E a alta previsão de avistagem das baleias de Braide fica a 5 quilômetros das áreas marinhas protegidas, que é o Mona Cagarras, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, e a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. Então, infelizmente, as duas unidades marinhas que nós temos no Rio de Janeiro, elas não contemplam, a área delas não contempla as principais áreas, os hotspots dessas duas espécies de baleias em áreas costeiras do Rio de Janeiro. Tem uma pergunta do Érico. Sim. Na verdade, são duas. Ele primeiro lá atrás perguntou se tem alguma previsão para atualização do guia, né, que a gente está falando. E agora você está explicando aí, ele perguntou se a jubartes também frequenta o interior da Baía de Guanabara? Olha, vamos lá. A primeira pergunta com relação ao guia, logicamente, um dos planos a gente fazer, inclusive, a atualização desse guia, porque já tem uma nova espécie registrada para o Brasil, que é a baleia de Omura, que não entrou nesse guia de 2013, e também agora existem novas espécies do boto vermelho da Amazônia, né? Antigamente era uma espécie só, agora existem pelo menos 3 espécies. Então, a gente precisa atualizar o guia, sim. Só que o momento econômico do Brasil não nos proporciona esse tipo de coisa, mas, obviamente, são planos que nós temos no futuro, e tomara que sim, que a gente consiga fazer essas atualizações do guia. A ciência ela é muito dinâmica, ela não é engessada, né? E as novidades acontecem diariamente, então a gente precisa, sim, atualizar esses guias. E quanto à ocorrência de baleias no interior da Baía de Guanabara, não baleia jubarte, mas sim, em épocas passadas, a baleia franca austral era uma espécie muito comum no interior da Baía de Guanabara, extremamente comum. Para você ter uma ideia de como ela era comum, na época que ela ocorria na Baía de Guanabara, que é o período migratório, que vai aproximadamente de junho até outubro, era perigoso navegar na Baía de Guanabara devido à quantidade de baleias que tinham lá, né? E, inclusive, no interior da Baía de Guanabara existia uma armação, que era o local onde eles levavam as baleias para serem capturadas, em Niterói e São Domingos, e isso em épocas passadas, né? Atualmente, a gente vê as baleias de Braide, elas circulam pela entrada da Baía de Guanabara, mas não penetram na Baía de Guanabara, se bem que nós temos 1 ou 2 registros de baleia de Braide para a Praia do Flamengo. Olha que coisa incrível, né? Mas não são mais tão comuns como eram em épocas passadas. Aproveitando, tem mais uma pergunta da Evelyn Frois. Evelyn, muito obrigada pela sua pergunta. Ela escreveu assim: essas avistagens das jubartes foram durante toda a temporada? Já que no início da temporada elas estão mais afastadas da costa e no final elas ficam mais próximas, pode ter tido alguma influência nos resultados?
Não, Evelyn, o que a gente observa é justamente o contrário. No início da temporada migratória, elas se aproximam mais da costa, e no final da temporada migratória, quando elas estão indo para as áreas de alimentação, elas passam muito mais afastadas da costa. E sim, a gente cobre todo o período migratório da baleia jubarte. O trabalho da gente, as saídas são mensais, e para quem trabalha com esses animais, e principalmente com um dos nossos objetivos, que é determinar a sazonalidade, é importante que as 4 estações do ano elas sejam cobertas de uma maneira mais igualitária possível. Isso faz parte do nosso trabalho, sim. Ela fez um complemento aqui, a Evelyn, ela disse, já aqui na região de Serra Grande, na Bahia, é o inverso. Olha que interessante. Muito. Aqui não, olha, é impressionante. Tanto é que a maior frequência de avistagens de baleia jubarte é no início da temporada migratória, é nos meses de junho e julho. Depois disso, é muito esporádico a ocorrência. E estudos de marcação satelital de baleia jubarte, que também já determinaram a rota que elas fazem, indicam justamente que elas voltam em áreas oceânicas, em áreas bem mais afastadas da costa. É bastante interessante o fenômeno inverso ocorrer por aí. Bacana, né? Você conhece a Evelyn Frois? Ela trabalha com observação Serra Grande e Ilhéus. Sim, conheço de nome, ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, pode seguir. Então, vamos seguir. Então, a gente já viu, eu já dei alguns exemplos para vocês, do trabalho da gente com relação ao uso de hábitat, isso com 2 espécies de baleias. E um outro tópico do nosso trabalho é a fotoidentificação, a identidade de cada animal. Então, como que começou no mundo esse movimento, esse trabalho de identificação individual dos animais? Esse estudo começou mais ou menos na década de 70, onde pesquisadores na África, trabalhando com grandes mamíferos, eles começaram a perceber que existiam diferenças individuais, como, por exemplo, no padrão de listra das zebras, o padrão de pinta dos leopardos, o contorno das orelhas dos elefantes, e concomitantemente, na América do Sul, na Argentina, pesquisadores de cetáceos começaram a observar que também existiam marcas naturais na nadadeira dorsal de golfinhos que permitia que se fosse feita a identificação individual de cada animal e também do padrão de calosidades da cabeça da baleia franca austral. Então, essas marcas, elas funcionam como uma impressão digital ou como um código de barras, porque o tecido da nadadeira dorsal de golfinhos, ele não se regenera, os machucados se cicatrizam, mas as marcas permanecem ao longo de toda a vida, sendo possível você identificar individualmente distintos indivíduos. Então, nós temos aqui nessas imagens, aqui é o nosso catálogo de golfinhos de dentes rugosos, onde vocês podem perceber que não existe uma marca na nadadeira dorsal semelhante entre, pelo menos, 2 indivíduos. É mais ou menos como as marcas e cicatrizes que nós vamos adquirindo ao longo das nossas vidas, né? Não existe no mundo 2 pessoas com uma cicatriz igual no mesmo lugar. Então, através desse padrão, a gente pode identificar individualmente distintos indivíduos e aí nós podemos traçar a história de vida desses animais identificados. Baleias. A baleia de Braide, a identificação individual pode ser feita através dessas marcas na nadadeira dorsal, golfinhos de dentes rugosos, que são essas fotos que vocês estão vendo. Também o golfinho flipper. Mas, por exemplo, a baleia jubarte, a identificação de cada animal é feita através do padrão de coloração branco e preto na parte inferior da nadadeira caudal.
Esses animais, antes de realizarem um mergulho profundo, eles lançam a nadadeira caudal acima da superfície da água, tornando possível fotografá-los e identificar individualmente distintos indivíduos. Então, para a baleia jubarte, nós temos esse padrão de coloração branco e preto, que ele varia em 5 categorias, do branco total ao preto total, passando por padrões intermediários, onde preto predomina sobre branco, branco predomina sobre preto, e a porção de branco e preto é relativamente igual, né? Então, nós temos aqui vários exemplos dessas 5 categorias diferentes, que tornam possível a identificação de baleia jubarte. Já a baleia franca austral é pelo padrão de calosidade na cabeça, né? Essas calosidades, elas variam de indivíduo para indivíduo, sendo que a calosidade principal, que é essa aqui na extremidade da cabeça, que é chamada de boné, inclusive ela pode ser dividida em várias categorias, como, por exemplo, aqui à esquerda, o padrão do boné é arredondado, essa característica arredondada. Aqui a gente tem um outro exemplo de projeção do boné virado para a esquerda. Aqui a foto está trocada, está para a direita, que é esse daqui. E assim a gente vai identificando distintos indivíduos. Vamos a uma identificação, nós chamamos de uma avistagem, e à medida que a gente reavista esses animais identificados, nós vamos traçando todo o padrão de história de vida desses animais. Então, eu vou dar aqui para vocês um exemplo dessa matriz que a gente monta, né? Aqui é uma matriz de baleia de Braide. A partir do momento que a gente identifica esse animal recebe um código. Esse código, geralmente, ele é composto por 2 letras, que são o local onde esse animal foi avistado e um número. Então, no nosso caso, RJ001, RJ002 e assim sucessivamente. E nós vamos marcando numa planilha todas as vezes que esse animal foi observado. Então, através dessas marcas naturais, a gente dá o código e monta o histórico de vida das avistagens e reavistagens desses animais. Obviamente, a partir do momento que a gente identifica um animal e passa a reavistar esse animal ele torna para a gente como se fosse um membro da nossa família. E aí fica extremamente complicado e frio você ficar chamando RJ001, 002, 003. Então, cientificamente, a gente tem que dar esse código, mas nós da equipe, cada baleia dessas tem um apelido, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a Noelle. A Noelle é a baleia da Ilha Rasa. Por que Gostei que ela do nome. Quase parecido. Ei, tem um motivo. A Noelle foi identificada próxima do Natal. Então, ela recebeu esse nome, Noelle. Então, a Noelle é a baleia da Ilha Rasa. Por quê? Era muito comum a gente ver essa baleia em comportamento de alimentação em Copacabana, ali no Arpoador, e sempre que ela acabava de se alimentar, ela arrumava para a Ilha Rasa e ficava na Ilha Rasa, descansando. Então, é Noelle, a baleia da Ilha Rasa. Outro exemplo que a gente tem aqui, o 002, é a Valdirene, né? A Valdirene é a baleia de Copacabana. E por que ela recebeu esse nome? É muito engraçado, porque na época estava passando uma novela na Globo com a Tata Werneck, que era um personagem que ficou muito popular, que a mãe dela dizia: "Você é burra, Valdirene". Lembram disso? E a Valdirene era uma baleia que ficava sempre na entrada da Baía de Guanabara. E a gente falava: "Mas você é burra, Valdirene, sai daí, sai daí". Então, acabou ficando esse apelido Valdirene. E a baleia de Copacabana, porque a Valdirene sempre, na maioria das vezes, nós encontramos com Valdirene em Copacabana. Então, todas essas baleias, elas têm um apelido, elas têm histórias, esse apelido tem um motivo de ser. Nós temos aí a Ansan, que é uma baleia braba, né? Ela estava com filhote e foi molestada por barcos, então ela tomava certas atitudes agressivas com relação a embarcações que se aproximavam. Enfim,
Cada baleia dessa, ela tem um nome e um apelido e uma história para contar para a gente. Com relação às baleias de Bride... Lili, tenho duas Tem alguma perguntas pergunta? aqui, posso fazer? A Claro. Evelyn Lodge, uma curiosidade, você tem um catálogo de fotoidentificação de quantas espécies? São 4 espécies. Vou mostrar no próximo slide para você. E do Érico, Liliane, tem algum animal identificado que tem fidelidade maior nessa região, especificamente jubates? Não, as jubates não, porque elas, como eu havia falado, elas estão aqui em rota migratória, né? Então, elas estão passando. E eu vou mostrar para vocês no próximo slide o nosso catálogo de jubates, e tem uma coisa curiosa aí para contar para vocês. Então, com relação à baleia de Braz, inclusive, nós temos um site que é chamado Brides do Brasil. Aliás, esse nome eu roubei do Mantas do Brasil, né? Mas foi um nome roubado em comum acordo. Na época, Ana Paula Baldoni, entrei em contato com ela, falando sobre o projeto, que nós queríamos botar, que não tinha um nome melhor, mas já tinha o Mantas do Brasil, que ela se incomodaria que se a gente colocasse esse nome no site, e ela falou para mim, vá em frente, né? Todos os atos em prol da conservação, eles têm que ser apoiados. Liliane, pode botar esse nome. Aí eu me senti mais tranquila, né? Foi um nome roubado, mas com o consentimento. Então, existe esse site, bridesdobrasil.com.br, o qual eu convido vocês todos para entrarem no site. O principal objetivo desse site é fazer uma rede nacional de baleias de Bride foto-identificadas. É um programa de pesquisa participativa. Dentre os vários tópicos que existem no site, existe um catálogo. Nós, atualmente, já estamos com 40 baleias de Bride foto-identificadas no Brasil, das regiões Sul e Sudeste. E, na realidade, não é um website de ciência cidadã, ele é mais um programa de pesquisa participativa, porque a obtenção dessas fotografias para identificação individual, elas exigem equipamento fotográfico profissional, né? Então, é mais um site de colaboração entre diversos pesquisadores do Brasil. A ideia era concentrar diversas fotografias de baleias de Bride foto-identificadas no Brasil. Então, nós já temos 40 baleias identificadas nesse site, e o objetivo é, daqui a algum tempo, justamente juntar essa gama de informações com todos os colaboradores e a gente fazer uma análise dessas avistagens e reavistagens que tem no Brides do Brasil. Então, aí está a sua Aliás, pergunta. Lili, eu ia te perguntar sobre isso, a questão de implementar um projeto parecido com o do Mantas, que é o Cidadão Cientista, e aí até a gente já conversou sobre isso, de fazer algumas expedições, algumas viagens, e juntar pessoas para fazer um trabalho de fotoidentificação em parceria com você. Eu acho que seria uma ideia legal, não pode ter um projeto assim parecido? Sim, claro que pode. Essa ideia é genial. Quanto mais gente nos ajudando, quanto mais gente participando da nossa pesquisa, melhor. A gente já tinha conversado sobre isso, eu achei a sua ideia genial, e a gente pode marcar, sim, alguma coisa quando essa crise aí passar. Vai ser um prazer receber as Scuba Divas no nosso projeto do Rio de Janeiro. Um grande prazer. Boa ideia. Vamos País também, a gente está pensando aí, a gente tem a mesma ideia de levar o pessoal lá para a Bahia, né? Fazer essas viagens, integrar as pessoas aos projetos lindos que a gente tem pelo Brasil, porque muitas pessoas não conhecem o trabalho de vocês, né? Claro, por isso que é uma oportunidade legal, né, que você está nos dando essa noite, da gente apresentar um pouquinho do trabalho que a gente faz com baleias e golfinhos no Rio de Janeiro. Então, todos convidados para entrar no site Brides do Brasil, é bem legal. E aqui, então, eu vou mostrar a pergunta da Evelyn, né, do nosso catálogo. Nós temos catálogos de baleia de Bride, jubarte, golfinhos de dentes rugosos e o golfinho flipper, que é o golfinho nariz de garrafa, que no Rio de Janeiro tem esse nome aqui comum. E esse catálogo ele foi separado por motivos ecológicos,
em Costa e Ilhas Cagarras, porque são duas populações totalmente distintas. Então, nosso trabalho, nós temos 11 baleias de Braz identificadas, e aí vocês vão achar, mas esse número é muito pouco, e realmente é, mas quem conhece essa espécie sabe que é uma espécie extremamente arisca, que é muito difícil de se aproximar dela, não é fácil trabalhar com a baleia de Braz, pelo próprio comportamento natural que esse animal tem. Então, no momento, nós temos 11 baleias de Braz foto-identificadas, baleia jubarte 24, golfinho de dentes rugosos 115 e o golfinho flipper da costa 185 e a população que é específica do arquipélago das Cagarras 33. Bom, esses catálogos, eles são trocados com outros pesquisadores, porque esse é o objetivo da fotoidentificação. Então, nós trocamos figurinhas dos nossos catálogos com pesquisadores do Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos, com o projeto de monitoramento de cetáceos da Bacia de Santos, com o projeto Baleia Jubarte e com o Happy Whale, que é um catálogo internacional de baleias jubarte. E com relação à baleia jubarte, as baleias jubarte cariocas, né, essas 24 são um mistério, porque não houve match, né, com o catálogo do projeto Baleia Jubarte, e também nenhuma dessas 24 baleias consta do catálogo internacional do Happy Whale. Então, é um mistério. E, inclusive, pelo Happy Whale, essas 24 baleias receberam um código internacional, porque elas não foram reavistadas em nenhum local do mundo. Nem em nenhum local do mundo, nas áreas de alimentação da baleia jubarte, no hemisfério sul, e nem pelo projeto Baleia Jubarte. Está aí um mistério aí que a gente precisa resolver. Bom, nós também temos um grupo, também faz parte do nosso trabalho, o grupo de Ciência Cidadã, do Facebook, que é chamado Onde Estão as Baleias e Golfinhos, que é uma relação recíproca entre academia e sociedade. É um grupo do qual eu tenho muito orgulho, são mais de 6.500 membros no grupo. É um trabalho pioneiro no Brasil, em termos de ciência cidadã com cetáceos, foi o primeiro trabalho que foi implementado no Brasil de ciência cidadã com cetáceos. Vocês também todos convidados para entrar no nosso site, para fazer parte do nosso grupo de ciência cidadã, onde as pessoas postam informações sobre avistagens de baleias e golfinhos em todo o estado do Rio de Janeiro. É muito interessante, inclusive nesse momento está cheio de postagem de baleia jubarte, principalmente na região de Arraial do Cabo, e ver aquilo deixa o coração da gente muito apertadinho, né? É uma saudade, elas estão passando por aqui agora, em plena época migratória, e infelizmente todos nós, por uma questão de segurança, temos que ficar em casa. Mas tem muita informação sobre baleia jubarte agora, nesse momento, principalmente na região de Arraial do Cabo. E nós, então, fizemos um trabalho que foi publicado em 2018 com dados desse grupo de ciência cidadã. Esse grupo foi criado em outubro de 2013, e nós levantamos, então, todas as informações dos cidadãos cientistas no período compreendido entre 2013 e 2016. Vocês podem... E nós, então, separamos a nossa área de estudo de todo o estado do Rio de Janeiro, porque o cidadão cientista nos passa informação sobre o estado do Rio de Janeiro de uma forma completa, mas essa área que está marcada aqui, então, é a nossa área de estudo, e nós, então, fizemos uma comparação entre os dados fornecidos pelo cidadão cientista, que estão marcados em preto, e os dados da nossa pesquisa marcados em vermelho, né? Então, foi uma contribuição super importante e que, inclusive, os dados dos cidadãos cientistas bateram com os dados dos pesquisadores, tanto as áreas de ocorrência, né? Elas foram similares, nossos dados com os dados dos cidadãos cientistas, como também a questão da sazonalidade das espécies. Então, como é importante vários olhos no mar. Nós, pesquisadores, infelizmente, nós fazíamos saídas de barco todos os dias, mas a questão dos recursos financeiros não nos permitem isso. Então, a colaboração do público nesse sentido
para que a gente possa entender melhor essa distribuição e sazonalidade de cetáceos em áreas costeiras do Rio de Janeiro, é fundamental. Esse trabalho foi um trabalho feito com dados do grupo, publicado num periódico internacional, e é um orgulho muito grande saber que tantas pessoas colaboram com a nossa pesquisa no Rio de Janeiro. Também a gente faz questão de divulgar e publicar todos os nossos resultados. Eles são publicados em vários periódicos, e aí é muito direcionado cientificamente, é muito específico, mas é uma coisa que a gente faz questão de publicar e divulgar os nossos dados, tanto para a comunidade científica quanto para a população em geral. E se alguém depois estiver interessado, pode entrar em contato comigo, que nós temos várias publicações sobre esse trabalho que nós fazemos no Rio de Janeiro, não só em periódicos, mas também os resultados do nosso trabalho são publicados em livros, né, do projeto que eu também trabalho, que é o projeto Ilhas do Rio. Então, nós temos já 3 livros publicados, em 2013, 2015 e 2019. Esse de 2019 ele foi lançado em dezembro do ano passado, e a novidade legal é que esses livros podem ser baixados na íntegra no site do projeto Ilhas do Rio. Tem aqui o endereço para vocês. Então, quem quiser, pode baixar o PDF desses 3 livros, estão disponibilizados no site do projeto Ilhas do Rio. Tudo bem? O pessoal anotou? Pode baixar, que os livros são muito bacanas. A Maria José já está colocando ali o link da Ilhas do Rio. Ah, legal. Estão todos disponíveis, são livros muito bacanas, onde o projeto Ilhas do Rio é um projeto multidisciplinar, é um projeto que tem várias linhas de pesquisa, também trabalha com a parte de educação ambiental, de sensibilização ambiental, enfim, é uma equipe bastante grande, então tem informações sobre toda a fauna, toda a flora, e o mais incrível que pareça, né, é que as Ilhas Cagarras, que ficam a 4 quilômetros de uma das praias mais famosas do mundo, da Praia de Ipanema, não se conhecia praticamente nada, né? Foi preciso fazer um inventário da fauna e flora nesse primeiro momento de pesquisa, em 2013, porque praticamente nada era conhecido sobre a biodiversidade dessas ilhas. Então, isso é incrível, né? Se conhece mais sobre a biodiversidade de Fernando de Noronha, que é uma ilha oceânica, do que uma ilha costeira a praticamente 4 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Tem mais ilhas no estado do Rio de Janeiro, assim, próximo ao rio? Sim, tem várias ilhas, Noeli. Aqui, então, nós temos o arquipélago das Cagarras, né? Que também faz parte da Ilha Redonda. Nós temos, para o lado de Niterói, as ilhas do Pai, Mãe e Menina e as Ilhas Maricás. E do lado esquerdo, nós temos as Ilhas Tijucas, que ficam localizadas em frente à Barra da Tijuca. Logicamente, que nós agora cobrimos tanto as Ilhas Cagarras, Ilha Rasa, Pai, Mãe e Menina, fazemos algumas incursões até as Ilhas Maricás, e, obviamente, que as Ilhas Tijucas estão também nos nossos planos de estudos no futuro. Bom, com relação às ameaças às quais esses animais estão sujeitos, nós podemos destacar, então, a degradação do hábitat, através da poluição, seja ela doméstica, química, acústica ou lixo sólido flutuante, e também a depleção dos recursos pesqueiros, ou seja, a pesca predatória, a captura incidental em artefatos de pesca, distúrbio e molestamento e risco de colisão. São as principais ameaças às quais os cetáceos do Rio de Janeiro estão sujeitos, as potenciais ameaças. Bom, falando de conservação marinha, de publicação de trabalhos, nós nunca vimos, em comparação com outras épocas, o tamanho, o montante de informações que nós temos hoje em dia sobre a fauna marinha, né? Existem inúmeros trabalhos publicados, workshops, reuniões, pesquisas, planos de ação, encontros, discussões. E o que fazer com essa informação toda, né? A informação existe. E nós que trabalhamos com esses animais,
muitas vezes nós temos um sentimento crescente de frustração com relação às chances atuais de melhorar o estado de conservação das espécies. Então, nós acreditamos que, além de uma ciência sólida e planos de ação bem concebidos, né, é necessário promover a conservação marinha. Como que a gente pode promover essa conservação marinha, né? De modo que o conhecimento saia dos muros das universidades. Então, é nosso papel, como pesquisadores, difundir o conhecimento científico numa linguagem popular, mobilizar as diferentes esferas da sociedade e também incentivar a pressão pública. Acreditamos que só essa união vai fazer a diferença, e faz, acreditem. Bom, baleias e golfinhos são os embaixadores dos oceanos, como eu havia dito logo no início da minha apresentação, mas nós da sociedade somos responsáveis por um oceano limpo, seguro, saudável e produtivo para o nosso próprio bem-estar. Eu gostaria de terminar a minha apresentação agradecendo a um time especial de colaboradores que eu tenho, pessoal que veste a camisa, que está ali por amor. Eu agradeço imensamente a minha turma, né, aos meus colaboradores, pessoas muito queridas. A gente não faz nada sozinho, ninguém caminha sozinho para lugar nenhum, e eu tenho essa equipe maravilhosa de pessoas que realmente amam o que fazem, amam tanto quanto eu, e eu também não poderia deixar de agradecer aos meus patrocinadores, como o Projeto Ilhas do Rio, que é realizado pelo Instituto Mar Adentro, patrocinado pela Petrobras, o WWF Brasil e a Fundação SOS Mata Atlântica. Quero deixar aqui com vocês todos os meus contatos, né? O nosso grupo no Facebook, estão todos convidadíssimos para participar aí das nossas atividades, no nosso grupo do Facebook de Ciência Cidadã, onde estão as baleias e golfinhos. Nós também temos um canal muito legal no YouTube, Baleias e Golfinhos do Rio, com vídeos sobre as nossas saídas de campo, são vídeos muito leves, muito divertidos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. No nosso Instagram, Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro, Baleias e Golfinhos RJ, tá? Aqui está o meu e-mail, baleiasegolfinhosdorio@gmail.com, à disposição para ter contato com vocês, o que vocês precisarem é um prazer. Toda e qualquer forma de contato, que eu puder ajudar, é um prazer para mim. E relembrando aqui o site Brais do Brasil, que também é um site inovador, né? Não só o Baleias e Golfinhos, da parte de Ciência Cidadã, mas o Brais do Brasil também, que assim, é um dos. Acho que é poucos grupos no Brasil que tiveram essa ideia de concentrar um catálogo público, para que pudesse ser consultado por todos os pesquisadores. Então, é uma iniciativa muito bacana também. Então, aguardo o contato de vocês, agradeço muito o interesse de vocês na minha fala, na minha apresentação, e estou aberta a qualquer pesquisa, qualquer dúvida, enfim. O que vocês quiserem, estamos aí. Olha, aí a Sibeli está falando que é sua fã, eu também sou tua fã. Eu trouxe a minha mascotinha, tá aqui, ó. Ah, ela é linda, adorei. É a nossa, a Yang. Equatoriana. Equatoriana, Aí eu trouxe mais um golfinho aqui para fazer um parzinho com ela, os dois estão navegando. Pessoal, se quiserem abrir o vídeo de vocês e o áudio, eu vou habilitar aqui. Olha que legal! Olha o que eu estou vendo. Posso terminar aqui a apresentação? Alguém que precisa de mais alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Tem 2 elogios que eu gostaria de ler aqui, acabei de achar no Facebook. Se você quiser descompartilhar a tela para ver. Ah, tá bom. Também. Acho que já encerrou, né? Se eu puder, eu vou ler esse aqui, daí você continua aí. O Denis Hill, você conhece ele? Ele diz: oi, Lili, teu trabalho em Ciência Cidadã é um sucesso. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Saudades.
No Facebook. Agora, outro elogio, Antônio Carlos Amâncio, fantástico, Lodge, L. Lodge, ele colocou, é uma das melhores pesquisadoras do mundo. Uau! E você também é fantástico. Que legal. A Mâncio faz um trabalho espetacular de montagem de esqueletos de mamíferos marinhos. Seu trabalho também é incrível. Parabéns, Antônio. Amâncio. Deixa eu só mudar aqui para exibição de tela, para todos verem. Peraí. Aí, pronto. Pessoal que quiser abrir seu vídeo. Lorde, você é uma das grandes... Opa, peraí. A Evelyn colocou assim, Lorde, você é uma das grandes inspirações que tenho para seguir na pesquisa com cetáceos. Obrigada por passar seu conhecimento e transmitir esse amor. Muito obrigada. É o Way Woman do Brasil. Uau! É da minha irmã. Deixa eu ver. Pessoal, estão tudo tímido? Aí, pronto, estão todos aí. Eu já deixei quem quiser abrir o áudio e falar com a Lili, fiquem à vontade. Eu acho que fica mais gostoso. Oi, Cibele, tinha te visto aí. Boa noite, a Luluzinha. Evelyn, super participativa. Ó, Pantalena, outra grande Scuba Divas. Reinaldo Alberti, outro, nossa, um divo, um grande mestre aí, excelente trabalhador. Mariana Gondim, bem-vinda. Pessoal, fique à vontade, quem quiser falar com ela. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Opa, está travado o seu áudio, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu tinha liberado para todos? Peraí. Permitir que os participantes, sim. Ah, tá. Vamos lá. Agora sim. Agora deu, perdão. Aê. Falha técnica. Olha. Pessoal, desculpa aí. Ó, Liliane, Parabenizar. esse aqui fez parte da minha formação de biólogo, viu? Esse primeiro aqui, ó. Inclusive, eu citei ele na minha monografia e talvez eu tenha citado, não tenho certeza, na minha dissertação de mestrado. Eu usei muito ele, bastante, para identificação de cetáceos. E esse aqui eu comprei porque eu não podia ficar desatualizado, né? Por isso que eu fiz a pergunta, será que vai ter uma reedição? Estou aguardando. Ai, que legal. Olha, eu fico muito feliz. Esse primeiro guia eu fiz com a minha colega que está aí presente, com a Bia Hetzel, né? E esse guia marcou toda uma geração de cetólogos no Brasil. É um orgulho muito grande que eu tenho. Muito grande. Mudou, fez uma geração de cetólogos no Brasil, esse guia. Um guia que teve prefácio do Almirante Ibsen Câmara, que teve revisão do Almirante Ibsen Câmara, e que eu nunca vou esquecer como ele se referia a Liliane. Ele dizia para mim, minha filha, você está trabalhando com uma das maiores pesquisadoras desse país. E o Almirante, para nós, era uma referência, e é muito comovente estar aqui hoje com a Liliane, com vocês todos, vendo os comentários do Amâncio, comentários da Thaís, pessoas que, né, de alguma maneira, cresceram dentro desse amor que a gente tem, né, Lica, pela natureza e por esses animais extraordinários. É um retorno maravilhoso do nosso trabalho. É como eu já havia falado, é isso que move a gente, é isso que impulsiona a gente para frente. Só isso e o amor pela natureza, né? E eu acho que é isso que, assim, ao longo dos anos, que faz a gente ver, né, a diferença do trabalho da gente. Estamos todos aqui de passagem, mas se a gente consegue deixar alguma coisa e fazer essa energia pulsar para frente, já é maravilhoso. E você, como sempre, com uma didática incrível nas suas apresentações, que além de ser cientista, a Liliane é uma ótima palestrante, né? Tem uma tranquilidade, uma didática, que eu acho que são realmente encantadoras. Obrigada, Bia. Valeu. Eu fico muito feliz assim, Deus me abençoou que eu tive uma ideia de dar voz a mulheres maravilhosas como a Liliane Lodge,
como já passou aqui a Pantalena, vai passar a Thaís Mello, quem sabe tem tantas mulheres bacanas aqui, a Bia Hetzel, tem a Cibele, Luluzinha Pérez, tem tantas mergulhadoras, tantas pessoas que amam a natureza, o mergulho, né? Os seres marinhos, enfim, eu também faço foto de aves, então, quem ama a natureza, a gente precisa se unir para proteger mais esses ambientes, né, que a gente vive, porque a gente está vendo tudo caminhando para um lado muito triste, né, Liliana? Na Baía de Guanabara, antigamente era limpa a água, diz que até raia-manta tinha. E hoje a gente já não consegue mais ver esses animais. A gente, quando quer fazer foto de seres tão especiais, cada vez a gente tem que ir mais longe, né? Por exemplo, tem uma viagem que a gente já fez, a Luciana Pérez foi com a gente foi ver as raias-mantas em Revilagigedo. Você tem que sair do continente, lá de Cabo São Lucas, navegar 24 horas para chegar no arquipélago e conseguir ver as raias-mantas. Então, cada vez mais a gente tem que viajar para fazer fotos de seres de um porte grande. Mas você veja, aí você está nos mostrando um trabalho, um estudo que você consegue, né, registrar esses animais. Por isso a importância de a gente se unir, e eu me coloco à disposição como fotógrafa de ajudar no seu trabalho. E quem quiser vir juntos, né, tá todo mundo convidado para a gente lotar esse barco. Agora não, né, não podemos lotar barco nenhum, mas assim que possível, porque não, até falei isso com a Thaís Mello, de a gente também ir para lá, né, Thaís? A Evelyn, que tem um trabalho, eu não sabia, prazer, Evelyn. Pode contar com a gente, se a gente conseguir juntar essa mulherada aí de Scuba Divas, não só as Scuba Divas, os divos também, nossos amigos que estão aqui. Né? É uma iniciativa incrível a sua, parabéns, viu? Esse projeto das Scuba Divas é maravilhoso. Agora, eu queria lembrar também que a gente nunca esperou A gente, quando começou a trabalhar com as jubartes em Abrolhos, a gente não imaginava que ia ser essa farra dessa volta da jubarte para o Brasil, né, Liliane? Assim, dessa recuperação da população dessa maneira. Eu nunca imaginei trabalhar com jubarte na frente da praia onde eu cresci. É incrível, isso é incrível. A população... A gente tem que acreditar. A população atual, ela está estimada entre 20 e 25 mil indivíduos. Isso é fantástico. É inacreditável. A gente, no começo, lembra? A gente, para ver baleia em Abrolhos, era um suplício. Agora, o pessoal faz baliza em baleia. E naquele tempo que nós trabalhamos lá, não eram tantas baleias que a gente via. De jeito nenhum. Não era. Isso eu já nem me lembro mais em que ano foi, que a gente foi 89, acho que você foi 88. Você foi 87, antes. 89, que foi um escândalo. Essa população reprodutiva no Brasil, inclusive, nem era conhecida, né? Foi, eu me lembro da surpresa. Foi uma história muito fantástica, porque o Parque Nacional Marinho de Abrolhos ele foi criado em 83, mas ele foi implementado só em 87. E nessas viagens de barco de implementação do parque, as pessoas começavam a dizer para a gente: nós vimos baleia na travessia. Nós vimos baleia na travessia. Não sabiam nem qual era a espécie. Eu me lembro. E aí, mas que baleia? Não sei. Bom, peraí, é muita gente falando isso, a gente tem que ir até lá. E nós conseguimos um pequeno patrocínio da Cetacean Society International e fomos lá, a princípio, para ver que espécie era, porque nem sabíamos, né? E demos de cara lá com a nossa primeira jubarte. Jubarte, incrível. Era para ser uma viagem de uns 3 ou 4 dias, entrou uma frente fria, um vento sul, que nos prendeu, nós não tínhamos como voltar no arquipélago. O comandante da ilha ficou com pena da gente, todo mundo trancado dentro do barco, convidou a gente para descer na ilha de Santa Bárbara, e aí nós começamos a fazer ponto fixo na ilha de Santa Bárbara. E aí a gente começava a ver um borrifo aqui, outro lá, outro lá. Peraí, o que é isso? Uma área de reprodução e cria de jubarte no Brasil? Foi muito incrível. Foi incrível, e hoje ver essa população... Não, e a gente depois passou a década de 90, você em Fernando de Noronha e eu na Baía da Ilha Grande. Naquela época o pessoal não tinha internet, não tinha nada disso, a correspondência era por telefonemas e cartas, e
quantas e quantas horas de navegação pela Baía da Ilha Grande na década de 90 e a gente jamais imaginou que estaria... A gente gostaria muito era um sonho que a gente está vivendo hoje, né? De ver essas populações se recuperando. E assim, as gerações que cresceram, né, com esses livros e com essas informações. A Thaís Mello pediu para vocês falarem, vocês não podem deixar de falar, da Rosalina. Conta aí para o pessoal. A história é linda. Cadê Rosalina? Conta aí, Liliane. Conta, você é a íntima. Não, mas você é autora. Imagina. Não, eu só fiz a história para as crianças. É porque as crianças têm o poder de acreditar. Por isso que a gente trabalha com as crianças. É uma baleia que existiu e espero que esteja viva, né? Ela recebeu esse nome porque ela foi foto-identificada e ela tinha umas marquinhas cor-de-rosa na nadadeira caudal, na parte branca. E tem um naufrágio em Abrolhos de um navio que é o Rosalina. Então, ela foi batizada de Rosalina. No tempo que as baleias de Abrolhos também ainda tinham apelidos, como agora as brais da gente aqui tem, né? Que eram tão poucas, né? Eu me lembro vocês falando, meia-lua, abacaxi, né? Esses nomes, eles têm sempre um motivo. Meia-lua era uma baleia jubarte com a cauda toda branca, com uma meia-luazinha na ponta, na extremidade esquerda da nadadeira caudal, meia-lua. Abacaxi tinha mesmo desenho, parecia um abacaxizinho mesmo. É o que eu tinha falado. E mesmo. A Rosalina, eu me lembro do momento em que você batizou, na hora que ela levantou aquela caudal gigantesca, com aquela mancha cor-de-rosa, que é pequena, mas em relação ao tamanho da cauda, mas para a gente era enorme, você falou assim, bom, essa daí tem que ser a Rosalina, né? É muita história, né? Muita coisa legal. E nesse meio tempo, houve um encalhe de uma baleia jubarte viva em Saquarema, que foi resgatada, né? Ela foi salva, foi um sofrimento, ninguém acreditava, ela passou 2 Foram dias encalhada, um sofrimento muito grande, mas ela conseguiu ser resgatada. E essa história inspirou, então, a Bia a escrever Rosalina, pesquisadora de homens, né? Que existem homens legais também, nesse mundo, homens que se preocupam com elas. Eu acho que é muito importante a Thaís lembrar disso, a gente falar dessas coisas, Liliane, porque a gente estava falando aqui de tudo de horrível, né? O mundo se despedaça, literalmente, né? Nesse momento, a gente tem essa sensação mais forte do que nunca. E de fato, as ameaças são imensas. Mas a gente tem que se pegar na esperança e nesses exemplos. Você é o exemplo vivo da esperança. Não é? E não vou nem dormir essa noite. Mas é a verdade. Uma pessoa que trabalha 3 décadas, né, e que colaborou com a recuperação de uma população dos animais desse tamanho, que aquele bebezinho que eu fotografei aqui no início da apresentação já sonhava em proteger, eu acho que isso que essa mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, né? Vale a pena, acreditem. Vale a pena, sim. Esse retorno todo, ele vale todo sacrifício, toda roubada, todos os problemas, essa vida nossa como pesquisadora, que é muito, muito complicado, ainda mais no Brasil, mas esse retorno vale qualquer coisa. Posso meter aqui um pouquinho a colher aqui e fazer um mega agradecimento? Oi, querida. Eu tenho o guia, né, aquele primeiro guia, que ele é menorzinho em tamanho. Eu nunca tenho, porque ele está dentro de uma caixa, protegido de tanto que eu amo ele. Né? E eu vou para a operação de mergulho aqui na Costa de Bombinhas. Né? Esse mesmo, Érico, esse mesmo. E aí eu começava a ver, eu sou encantada por cetáceos desde criança, eu não sou bióloga, né? Trabalho em mundo corporativo, enfim, assim, eu sou apaixonada e nem um pouco especialista na excelente fotógrafa. Obrigada. Mas vindo de quem esse elogio, né? Agora eu não durmo. E assim, de fazer um agradecimento muito grande para vocês, que realmente assim, fez muita diferença para mim. Um dia eu esbarrei com esse livro, eu achei para vender em algum lugar já usado, eu comprei ele, eu comecei a estudar,
eu mergulho muito, né? Então, todo final de semana, quando podia, agora não pode, né? Eu estava no barco, aí começava a ver e eu queria saber. Eu comprei um outro livro para deixar no barco, né? Eu tirei cópia dali da contracapa, onde tem o guiazinho de identificação, plastifiquei, deixei no barco, né? Quando a gente vê e não sabe qual é que é, eu vou lá no guia, eu começo a explicar, e a gente vê 2 segundos uma baleia, eu passo meia hora explicando. Né? E não é assim de que eu sei ou não sei, mas é de poder inspirar outras pessoas. Quanto mais a gente conhece, né? Eu faço questão de estudar para poder falar no barco, né? Porque isso inspira outras pessoas, assim como me inspirou também. E eu sou totalmente maníaca, né, por cetáceos. Ninguém fala comigo quando enxerga, porque eu não consigo responder. Né? E de realmente agradecer a Liliane, já respondeu 350 mil dúvidas minhas no grupo. Né? E sempre aparece uma foto de bombinhas lá, né, no grupo das baleias do Rio. Então, realmente, de agradecer e poder deixar esse registro aqui, né? E muito obrigada. Fiquei feliz da vida de estar aqui hoje. Obrigada, Liliane, eu tenho umas fotos de baleias que a gente, quando vai para Yang, lá no Equador, na ida e na volta, eu sempre peço para o capitão para ele ir devagarinho, e quando a gente vê baleia, todo mundo, né, fica assim encantado. Então, eu não sei se as fotos que eu fiz lá te ajudaria no trabalho, não sei. Se você disser que sim, eu te envio. Noeli, provavelmente não, porque são populações diferentes. Né? Nós temos 7 estoques populacionais no Hemisfério Sul, que vai de A a G. O estoque que migra para o Brasil é o estoque A, e provavelmente para essa outra área da América do Sul é um outro estoque. Mas eu tenho um toque legal para te dar, que é o Happy Whale, que é o catálogo internacional de baleias jubartes. Esse sim, você pode entrar no site, você se inscreve no site, né? Você faz um login no site, e você pode encaminhar todas essas fotos, elas vão ficar registradas, né? Você manda as informações, data, local, outras observações que você queira fazer. Eles, então, abrem uma aba para você, e essas fotos que você manda, eles têm pessoas que comparam essas fotos com outras fotos do mundo inteiro que estão ali. Então, eu acho que é muito legal. Mundial, ele é mundial. É o catálogo mundial de baleias jubartes. Esse eu acho que vale a pena você mandar as fotos. Muito obrigada, muito obrigada. E eu tenho uma pergunta aqui, porque, desculpe a minha ignorância, até final de semana eu fiz o curso da Ana Luqueta sobre tartarugas, e ela explicou que é uma espécie guarda-chuva, isso eu aprendi. Aí você falou hoje que a baleia ela é espécie bandeira e guarda-chuva. Você poderia me explicar melhor? É isso que eu desculpe. Olha, a espécie guarda-chuva é quando ela ajuda você a conservar ecossistemas, né? E a espécie bandeira é quando você usa uma espécie para beneficiar todas as demais espécies daquela localidade. Então, por exemplo, se existe uma área que eu acho que é importante, que deva ser criada uma unidade uma unidade de conservação marinha, e essa área é importante principalmente pela ocorrência de esponjas que têm uso medicinal. Mas se a gente começar um movimento para criar essa área, quem quer saber de esponja? Então, se você fala que tem golfinhos nessa área, a coisa muda. Então, você usa eles como uma bandeira para proteger demais espécies que não têm esse apelo tão carismático quanto os cetáceos. Legal, muito obrigada. A Evelyn colocou aqui. A Luqueta falou disso também, que a tartaruga participa dessa fofauna, né? Que todo mundo gosta, os golfinhos, baleia, tartaruga, Sim, né? Sim. Evelyn, é de você. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Bem, eu tenho que parabenizar esse pessoal que está aqui, né? Principalmente a Liliane, né? Você sabe, né, Liliane? Eu conheço a sua história lá do começo, né? Eu tive a honra de tê-la como professora, né? E também monitorar a sua matéria, né? E teve até um encalhe lá no Forte Imbuí que eu tive a honra também de participar isso com você, como uma grande profissional.
Então, eu tenho a agradecer, eu estou de longe, mas eu acompanho sempre você em toda essa caminhada. E realmente um trabalho magnífico. Você sabe o poder que você tem na sua mão, né? E o que você trouxe para a nossa parte brasileira, que infelizmente estava precisando de uma mulher guerreira como essa, né? Que é você, e você sabe que você abriu esse caminho, né? Continue nesse caminho, porque eu admiro, estou sempre de longe, mas estou aí, e um dia, quem sabe, a gente está junto, né? Que até na minha monografia você participou, né? Porque você sabe que você é muito especial para mim. Você E também. parabenizar todas as suas equipes que estão nessa batalha, que é dura, árdua, no nosso país, infelizmente, mas que a gente está vendo um crescimento bom, né? Que a gente jamais imaginava. Então, continua nisso, porque eu também estou agora mais focada, né? Porque agora eu estou podendo ter mais espaço para isso. E parabéns por vocês todos aí que estão nessa batalha. Que é a que eu acho que é a mais graciosa, né? Tipo de... As pessoas acham que dinheiro é tudo, e infelizmente não. É o nosso ecossistema que a gente vai conseguir ir longe. E é isso. Parabéns para todos aí que estão nessa batalha. Obrigada, Edilza. Edilza é minha querida aluna, fiz parte realmente da banca da defesa dela. É um grande prazer te rever, né? A gente não está sem se ver há bastante tempo. Fiquei muito feliz de você estar aqui hoje. Muito feliz. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Pode abrir o áudio. Evelyn? Eu estava com as crianças aqui fazendo barulho, aí eu não estava podendo falar. Bom, gente, eu quero agradecer a Lodi por sempre ser essa pessoa maravilhosa, né, que a gente tem como conversar. Eu fiz um curso lá em Paraty com você, foi quando eu levei meu guia e você assinou. E aí você falou que espero que a gente se encontre nos mares da vida. E o meu maior sonho é poder trabalhar, nem que seja fazer uma saída só com você, para ganhar mais experiência, bater um papo assim mais, né? Porque estou iniciando essa vida de pesquisadora de cetáceos, assim. E você me falou uma coisa que não me fez desistir, porque eu já pensei em desistir. Que é muito difícil essa área, né, de pesquisa de cetáceos, como você já citou, e que você tem que ter muito amor para fazer. E eu terminei um mestrado agora bem sofrido, muito sofrido. E continuo por conta dessas pessoas, você, outras pessoas aqui da região, Isabel Gonçalves, a Thaís conhece, a Isa, que me deu muito apoio, a Alice Lima, várias mulheres, desculpa os homens, mas foram muitas mulheres que me inspiraram mais do que homens. E eu queria agradecer por isso, sempre você, as outras pessoas, que eu sempre vou estar aberta, né? Estou começando ainda, mas na humilde aqui, aprendendo com vocês. Evelyn, que legal. Olha, estou à disposição. Estou à disposição, tá? Eu tenho o maior prazer em ajudar. Eu tenho muito prazer em ajudar. Está começando a encher, viu, pessoal? Está começando, já tem duas aqui, ó. E não desista, não desista, não desista. Eu que ela ajuda, gente, porque eu faço cada pergunta ridícula. De jeito nenhum, eu adoro ajudar, adoro dar não desista não, até porque não é uma escolha tão escolha, eu acho que é mais uma condenação, a gente é viciada em maresia. Com certeza. É verdade. Tem que amar muito o que faz, e quando a gente ama, isso reflete. Então, a gente percebe isso no seu trabalho, Liliane. Parabéns mesmo, muito obrigada. É um trabalho lindo o seu, e tenho certeza que tem outras mulheres talentosas. A Bia, eu já vi o seu trabalho também. Olha, tem que tirar o chapéu, parabéns. Obrigada. Estou louca para ver o trabalho mais assim da Thaís. Então, aos pouquinhos, aqui é muito legal esse canal. Isso, você veja, de uma coisa ruim que está acontecendo, a gente conseguiu reverter, e eu acho que essas lives têm sido assim um baita de um aprendizado para todos nós, né? Tem pessoas aqui que estão participando de todas, e assim, parece que eu estou fazendo uma faculdade, sabe? Porque cada uma de vocês trazem muito conhecimento para a gente. E eu quero agradecer de vocês estarem aqui, Liliane, a Thaís, principalmente a nossa querida amiga Scuba Divas,
a Patrícia Furtado Mendonça, que é uma mulher incrível, deu uma excelente palestra sobre os oceanos, ela é uma conhecedora, uma excelente comunicadora, é impressionante o link que ela tem mundial, né? Acho que das pessoas que eu conheço, é a única brasileira que eu vi falando uma live em inglês, falando em espanhol, falando o pessoal lá da Ásia, falando na ONU, a mulher é fera. Então, muito obrigada, Patrícia, por trazer essas mulheres lindas, ela que indicou vocês para nós, tá? Então, Que legal. E a nossa... Mas vocês sabem, eu vou contar para vocês. A Liliane não gosta que eu conte, não, mas é verdade. Eu fui para a África do Sul para ver baleia franca. Aí estava lá numa operação de whale watching, aí a moça começou a perceber que eu conhecia um pouco das baleias, aí conversa para lá, conversa para cá. Aí a pesquisadora lá fala assim para mim, não, mas você trabalha no Brasil? Ah, sim, você colabora com a pesquisa. Com quem você trabalha? A doutora Liliane Lloyd, uma mulher quase despenca do Zodíaco lá de cima. I don't believe! Ela não acreditava no que eu falava assim, você trabalha com a Lloyd, todos os trabalhos clássicos no Brasil, não sei o quê, ela sabia das braides do Brasil. Aí depois vamos para os Açores, aí chega nos Açores, o menino dos Açores, a gente sai do aeroporto, no primeiro ponto, assim, o menino super maravilhoso, doutora Lloyd, do grupo do Facebook, no meio do Oceano Atlântico. Doutora Lloyd também está na história, está no mundo. Que legal. Gente, eu vou dormir essa noite. Você sabe que é verdade. Ai, que legal. Ela toda tímida, a gente fez uma reunião treino, ela toda na dela, não falou nada disso para mim, né, doutora? Eu estou te falando, ela é o whale woman do Brasil. Ai, gente, que legal. Noeli, eu agradeço imensamente o seu convite. Eu adoro fazer parte da tribo das Escubadivas. E a nossa saída, a nossa expedição no Rio de Janeiro está certa, tá? Terminando essa crise horrorosa que a gente está vivendo, vamos tocar sim, essa ideia para frente, vamos fazer uma expedição aqui no fim de semana com as Escubadivas, vamos fazer um agito no Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro nunca mais vai ser a mesma coisa, depois que nunca mais chegar lá, vai fazer baleias. Quero ver elas. Agora, a gente poderia combinar uma coisa, né, Érico? Você que é mergulhador, você não concorda? A gente vai, a Liliane ajeita aí, a gente faz um mergulhinho, no intervalo fotografa as baleias, aí faz mais outro e fotografa... Eu concordo plenamente. Mas dá para fazer. Temos amigos aqui que já fizeram isso conosco. E tem uns pontos de mergulho bem legais. Olha aí, tá vendo? Não vai ser nenhuma novidade, então. Porque, olha, eu conheço vários lugares do Brasil, mas eu nunca mergulhei no Rio de Janeiro, assim, tipo litoral lá. Já fui para Cabo Frio, Arraial, Angra, mas o Rio mesmo, as ilhas ali do Rio, eu sei que tem naufrágio, eu também nunca fiz. Sim, então, a Ilha Rasa é um lugar bonito de mergulhar. Poderiam nos levar. Noeli, eu também sou do Rio de Janeiro, mas nunca mergulhei no Rio, não. Mergulhei lá em Ilha Grande, mas não mergulhei no Rio. Então, vamos embora, gente. Tá esperando o quê? É só a crise acabar. Vamos embora. Estamos esperando o Covid, esse coronga aí, largado. E eu fico pensando, Liliane, eu fico pensando nesse emissário de Ipanema levando todo o esgoto sem tratamento da zona sul do Rio, né? O quanto que já não tem de Covid nesse mar aí. É muito triste. Mas não pega pela água, né? Então a gente pode mergulhar, né? Voltar de máscara. Se a gente pensar nisso, esse esgoto que vai tudo para o mar, a gente não faz nada. Mas você sabe que no Ilhas do Rio, a pesquisadora parceira da Liliane, que trabalha com contaminação, encontrou coisas incríveis, né? Essa questão do nosso sistema de espalhamento de esgoto, não é um sistema de tratamento, é um sistema de espalhamento de esgoto, é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir, sabe? Eu acho que nesse momento de pandemia, de saúde pública, é uma hora das Escubadivas todas do teu time cutucarem, porque
É uma boa. Né? Você sabe que eu não tinha ciência, tem um amigo aqui que trabalha na Sanepar, que é a empresa do Paraná aqui. E ele estava falando, ele foi a primeira pessoa a me alertar a questão do anticoncepcional, né? Então, as mulheres usam anticoncepcional, pelo menos a Sanepar aqui do Paraná não tem um químico para impedir que isso acabe lá no mar. E ele falou que os peixes, principalmente as garopas, estão fazendo um estudo aqui, acho que é a Universidade Federal do Paraná, que as garopas estão ficando estéreis. Se as garopas estão ficando estéreis, os meros também. Até ia perguntar isso, não sei se você sabe, Liliane, você falou com o Átila, com a esposa dele, Maíra, né? Não. Eles têm conhecimento disso, eu não tinha conhecimento disso. Outra coisa, os esteroides também, o pessoal que, né, usa para malhar, fica bombadão, tanto homens, mulheres, também acaba indo tudo para o mar, porque não existe um químico que trate essa água, esse esgoto, que vai para o mar. Então, os peixes, a tendência realmente não é só do lixo, da sacolinha plástica, diminuir de todo esse químico que está indo lá para o mar. Então, é muito triste, eu não sabia disso. Na equipe da Liliane, você agregou recentemente, né, Liliane? Você tem uma parceira trabalhando também com isso, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha exatamente... Outra diva que está grávida agora, nesse momento. A nossa companheirona, apareceu ali nas fotos, a Mariana Alonso. Ela agregou, né, ao nosso grupo justamente para estudar contaminantes. Fazer biópsia para estudar contaminantes em baleias e golfinhos do Rio de Janeiro. E te fazer uma pergunta, tem muitas baleias que aparecem machucadas pelos hélices de navios, desses cargueiros? Olha, isso é uma ameaça potencial, sem sombra de dúvidas. Nós nunca vimos no Rio de Janeiro nenhuma dessas baleias, felizmente, com essas marcas horrorosas. Não, felizmente não. Mas toda a nossa preocupação, agora deu uma acalmada, mas parece que com essa exploração, essa etapa do pré-sal, essa fase 3 da etapa do pré-sal, vai haver um tráfico de navios muito grande no Rio de Janeiro. Tem aquela Bride lá em São Paulo, né, Eliane? Pois é. Tem uma baleia em São Paulo que ela tem umas cicatrizes horrorosas. Mas no Rio de Janeiro a gente nunca viu, não. Mas a nossa preocupação é essa exploração da fase 3 do pré-sal, que vai impactar bastante as águas costeiras do Rio de Janeiro pelo tráfico de grandes navios. Agora está tudo calmo, vamos ver até quando. Gente, se a gente encontrar um arranhãozinho em Noélia ou Valdirene, o bicho vai pegar. Bom, tem mais uns elogios depois. O Antônio está dizendo o seguinte, que se a gente for lá para o Rio, não deixe de visitar a minha obra no Aquarrio, o esqueleto de Jubarte. Eu estou louca para conhecer o... Mas eu vi a montagem desse esqueleto. Eu fui convidada pelo Amâncio para ir até lá. Eu vi a montagem dele. Legal. E Amâncio depois realmente é um profissional de mão cheia, viu? É. O Amâncio é um profissional de mão cheia. Trabalhei bastante tempo com ele. Olha, sem sombra de dúvida. Celina, querida, chegando, a minha mames. Excelente mergulhadora, bióloga, mãe de oceanógrafo, mãe de bióloga e doutora em nude brancos, que, aliás, será uma das nossas futuras escubadivas, a Yara Tibiriçá. E a Celina é uma querida amiga, excelente passarinheira também, agora está cada vez mais aumentando o número de lifers, que, aliás, um tempo atrás eu nem sabia o que era lifer. E... a gente, Liliane, esse negócio de dar nome às baleias é muito bacana, porque sem problema, Celina, você é bem-vinda a qualquer horário. Eu lembro quando eu comecei a ajudar o pessoal do Mantas, e eu queria ver uma manta na Laje de Santos, então eu comecei a mergulhar lá em 2004. Só em 2014, ou seja, 10 anos depois, eu consegui num mergulho
registrar uma manta, que era um machinho, na verdade, e como eu tinha perdido meu cachorro, aí eu dei um nome, assim, em memória, eu fiz até a gente na época também em Tofo, a gente mergulhou lá, lá eu fiz uma doação de $100 e dei o nome do machinho que eu fotografei de Bud. E aí, quando em 2014 eu vi o outro macho aqui, e o Bud tinha morrido uns meses antes, aí eu falei, Paulette, posso dar o nome de Bud, mesmo tendo um Bud lá em Tofo, em Moçambique? Ela falou, claro, sem problema. Então, eu acho muito legal essa ideia do cidadão cientista, de a gente ajudar a fotografar e ainda dar o nome, né? A gente pode escolher o nome. A Thaís já batizou uma Braille aqui no Rio com a gente. É? É. Fala aí, Thaís. E tem, assim, muito legal que tem esses programas de adoção, né, que são comuns em outros países, não tanto no Brasil, que você pega esses animais foto-identificados e que tem um apelido, e que tem um código, e que tem uma história de vida, e as pessoas adotam esse animal, elas escolhem quem elas querem adotar. E aí você manda o certificadozinho de adoção, você manda informação todas as vezes que você viu esse animal. É muito legal, é muito bacana. Isso é relativamente comum lá fora. Aqui no Brasil, não sei, a gente ainda não implementou isso, não. E outra coisa que lá em Tofo eu conheci um cara chamado Dr. Simon Pierce. Ele é especialista em tubarões-baleia. Até isso foi em 2009, Réveillon 2009. E ele não sabia ainda de Galápagos. Eu falei para ele, nossa, eu fui para Galápagos para mergulhar com o tubarão-baleia, né? Aí mostrei algumas fotos. E eu tinha feito antes, no Carnaval, em 2010, eu tinha ido para a África do Sul. E lá nos intervalos dos mergulhos, a gente fazia em apneia, acompanhava os tubarões-baleia. Eu fiz algumas fotos. E eu não sabia que tinha que fazer a foto de identificação da nadadeira, a parte aqui dorsal, né? E aí eu dei minhas fotos para ele, e ele tem um programinha. E esse tubarão-baleia que eu fotografei em 2010, ele foi avistado em 2011 lá na praia de Tofo, lá em Moçambique. Então, muito legal também, eles me deram um feedback de que o animal que eu fotografei foi avistado, ou seja, legal, tá vivo, tá bem. E ele tinha a nadadeira dorsal dele era amputada, cortada por um hélice de algum barco, navio. Então, muito legal isso também, a gente que colabora, ter esse feedback, como é que eu vou dizer, esse contato, essa resposta, né? Porque a gente vê que o trabalho da gente também está sendo valorizado, digamos assim. Claro, a gente faz no grupo do Facebook, onde estão as baleias e golfinhos, todo ano a gente faz um concurso de batize uma baleia jubarte. Todo ano, e é um sucesso, né? Então, várias pessoas sugerem um nome, depois a gente faz uma lista completa dos nomes, depois tem a votação, aí é uma brigalhada danada, né? Eu fico revoltada. Fofolete virou bolinha. Eu não queria deixar o nome de Fofolete de jeito nenhum. E ela brincava comigo, mas por que não quer Fofolete? Porque esse nome é horroroso. Enfim, e esse bebê, era um bebê golfinho, que ele tinha uma marquinha branca redondinha na ladeira dorsal. E alguém sugeriu Bolinha. E eu falei, foi um inferno. Bolinha. Espetacular, ele faz se chamar Bolinha. E não, mas também não é assim, gente. Tem votação, né? E depois, então, quem ganha o nome recebe um certificadozinho de adoção. Poxa, todo ano a gente faz essa brincadeira no nosso grupo de Ciência Cidadã. É muito legal. Esse ano, infelizmente, não foi possível fazer, mas até ano passado nós fizemos. Não, mas ainda dá tempo. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos tirar o atraso, vamos fazer. Meu sonho é ver uma baleia mergulhando. Em Ayang, o biólogo, não sei se já ouviram falar, Nauter, ele trabalha com mantas, e ele estava mergulhando, ele se perdeu, do grupo foi atrás de uma manta, e de repente ele olha para cima, 2 baleias namorando. Mas esse cara fala no vídeo e se emociona, e a gente se emociona com ele. Domingo ele lembrou desse fato, né? Eu pensei, nossa, meu sonho, um dia eu quero ver uma baleia. E a gente estava lá em Ayang, acho que foi o penúltimo mergulho,
E a gente na parada, né? Porque lá é muita correnteza, então o mergulho você termina, se faz drift. Então soltamos a Deco, a Maria ali soltando a Deco e eu com a máquina. E eu já tinha fotografado mantas e eu queria mais manta, mas de repente a Maria fala assim: baleia! E a baleia passou nas minhas costas, eu não vi. Não vê, ela viu, mas ela só viu aquela cauda passando assim. Eu falei, caramba, eu perdi de ver a baleia, não acredito. Falei, Maria, Não, parabéns. Você vai ver no Rio de Janeiro, você vai ver no Rio. Ai, se Deus quiser. Estamos te esperando. Noeli, eu também tenho assim uma vontade imensa de ver qualquer cetáceo debaixo d'água. Não consegui ver ainda. É meu sonho também, viu? Ainda não consegui ter esse prazer tão grande de mergulhar com uma baleia, ou com qualquer golfinho, qualquer cetáceo. Eu tive um encontro muito legal, Érico, com um golfinho. Não era a primeira vez que eu tinha visto, mas a gente foi para a Revila. No primeiro mergulho que a gente caiu num lugar lindo chamado Roca Partida. E no que eu Famoso. caí, aos 30 metros, aí tinha um golfinho de ponta cabeça, dormindo. Eu toda faceira, cheguei e fiz a foto, aquele flash acordou ele, mas ele ficou tão bravo, sabe o que ele fez? Ele deu um zerinho e cagou em cima de mim. Olha, mas... Daí ele saiu bonitão, assim, então eu tenho toda a foto dele cagando, assim, e o cocôzinho dele. A gente tem umas histórias que a gente ouve, né, Liliane, dos nossos companheiros de barco, do pessoal que às vezes está na água e é surpreendido pelas orcas. Aí é engraçado. Neguinho sobe no costão, com mais garra do que qualquer uçá ali, ó. Eu tive uma experiência. Uns amigos meus, quando a gente foi fazer uma coleta de dados lá no São Pedro e São Paulo, a gente teve um amigo meu teve uma experiência dessa. A gente foi para fazer justamente coleta de dados comportamentais do Tussels, né? Lá em São Pedro e São Paulo. Que legal. Numa das vezes que a gente estava observando, foi eu e um colega meu da nossa base de pesquisa, e foram outros dois lá do Rio Grande do Sul, mas eles trabalhavam com aves, não tinham nada a ver, mas queriam ver os golfinhos de perto. E aí quando a gente observou lá de cima do farol da ilha, os golfinhos, eu falei para o meu amigo, ó, vai com os dois no bote até lá, tenta mergulhar e fotografar os bichos de perto. Aí tá, eu fiquei lá no farol com o rádio informando para eles, ó, eles estão mais para a direita, mais para a esquerda. E quando eles se aproximaram, um dos meninos lá do Rio Grande do Sul caiu na água, né, para ver os bichos debaixo d'água. Quando eu terminei de falar que os animais estavam por trás deles, eu só escutei uma zoada em cima do bote, assim, blum, blum, caindo em cima do bote. Eu falei, o que aconteceu aí, Adolfo? Tá tudo bem, tá tudo bem? Ele gargalhando de rir, porque o outro colega lá do Rio Grande do Sul, quando entrou na água, o golfinho veio para cima dele com tudo. Chegou do lado dele e ficou olhando para ele. Só que ele levou um susto e subiu. Eu ri demais quando eu escutei a história depois. E aqueles golfinhos lá são grandes, né? São oceânicos, são imensos. Gigantes, pô, são gigantes. São imensos. Vocês já viram um vídeo que o golfinho pega a menina e fica excitado e vai para cima da menina? Não, vocês não sabem essa história. É bem antigo esse vídeo. Essa pessoa danada que fica rindo da menina e a pessoa ficou um tempão filmando. E esse vídeo é lá das Ilhas Caimã. Aí, um certo tempo, numa viagem, eu conversando, eu achei muita sacanagem o dupla, né? Eu pensei que era um cara. O cara fica rindo em vez de ir lá ajudar a menina. E a guria passando mas eles estavam fazendo só snorkel, não era noite? O vídeo é golfinho tarado, uma coisa assim. Devia ser assim, porque esse comportamento acontece no snorkel. Aí uma amiga, que eu não vou falar o nome dela aqui, que é amiga da Celina, ela falou assim, aquele vídeo é meu, é a fulana de tal que... Você não... amigas, ficou rindo e filmando, e ela ria assim de mim. Eu falei, puta sacanagem, você não ajudou sua amiga na hora, o golfinho lá taradão dela. Ela falou, não, você não sabe. Eu fiquei sabendo que o golfinho, ele era um golfinho danadinho,
Tanto que ele foi excluído do Fala Bando, né? Que tão safadinho, e ele fez isso com várias pessoas, mas ela... Isso é um comportamento. E ele estava dando trabalho lá, porque ele estava pegando vários turistas que estavam fazendo snorkel, tudo passeando, ele ia para cima mesmo. Mas ele se interessa, é que nem cachorro que pega a perna da gente, ele se interessa pela parte de dentro do joelho, que equivaleria mais ou menos ao local onde tem as fendas genitais ali, né? A Liliane pode explicar melhor. Mas não é um comportamento comum, isso é de bichos que estão muito acostumados a mergulhar com gente em locais que tem programas de natação que a gente, inclusive, não concorda nem estimula, né? Porque é isso, a interferência, né, Liliane, num comportamento, é alteração de comportamento, né? E obrigar também o animal a ter um contato forçado, que nem sempre o animal está afim, né? Esses programas de natação não são muito legais, eu não gosto muito, não. Posso falar? Pode, Celina, por favor. Eu tenho que... Obrigada. Eu não posso deixar de comentar a natação que se faz no Havaí com os bandos de golfinho. Mas é muito bando de golfinho. Você nada para um, aí você cansa, você para, vem outro. Aí vem outro, você vira de um lado, vira do outro. É um negócio assim, impressionante. Eu fiquei encantada. Com os golfinhos, com falsa orca, eu fiquei encantada. O Havaí, para mim, por isso eu falo, quem for para Palau e Iape, na volta para o Havaí, na volta. Porque senão, mas ainda são permitidos? Ainda são permitidas essas... Eu acho que é aquela quecua que ela está falando, né, Liliane? Isso ainda é permitido no Havaí? Sim, com o snorkel, sim, é permitido. Uhum. E eles curtem, né? Com as falsas orcas. Eu mergulhei. As falsas orcas são incríveis, são enormes, né? São muito legais, só que elas ficam meio de longe, elas não chegam muito perto, não. São lindas. Não, o Havaí, para mim, e as mantas... Eu não posso falar nada. Agora, as baleias... Noeli, quando você falar com a Yara, ela vai querer ficar falando dos nudes, né? Mas a Yara nadou com as jubartes em Barra Califórnia, no meio de um rolo de sardinhas. Eu não tive coragem de pular, a água estava fria. Eu não fui. Agora, eu e a Polly de olho nela lá dentro da água. Feliz da vida. Imagina, aventureira que nem a mãe. Sozinha. Ela e a jubarte, mas ela, jubarte e as sardinhas. Eu teria caído também. Imagino que ia ficar em cima da água com a jubarte. Aliás, meu sonho é ir para Tonga. Eu não poria a mão no fogo por mim, sabe? Falei? Você mergulha, Bia? Eu não posso falar contra mim mesma, então eu só diria que eu não ponho a mão no fogo por mim. Vou permanecer calado. Não, gente, eu sou cinegrafista da equipe, né? Então, às vezes, eu tenho que ir. A última vez foi um alarme falso, que o Guilherme, até mais jovem, mais forte, estava no barco, mas ele falou que era em alto mar. A gente achou que era um tubarão-baleia, perto ali da Redonda. E aí Guilherme falou, poxa, Bia, vamos lá, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vamos. Mas na verdade, era um grande cardume que estava numa formação que fazia uma sombra enorme e estava enganando a gente de cima do barco. É verdade, parecidíssimo com o tubarão-baleia. Não foi incrível aquilo? Foi incrível aquilo. Baiacus super concentrados. Depois nós mostramos as fotos para o Átila, para os especialistas, e eles mesmos falaram que é raro um cardume daqueles de baiacu. Mas era incrível. Aí o Guilherme, para mim, assim,
Não, eu falei, pô, Guilherme, é só peixinho, você aí pedindo pra titia pra gente ir junto, né? Tô brincando aqui com ele. A gente adora ele, ele é já é um grande pesquisador e a gente acredita que vai ser um dos maiores. E o Guilherme, eu brincando com ele, né? Falei, poxa, Guilherme, só peixinho. Ele falou assim, mas atrás daquele peixinho, para aqueles peixinhos aglomerados daquela maneira, alguma coisa tinha ali. E, de fato, naquela semana o pessoal estava vendo muito tubarão, né, Lica, aqui na área. Muito tubarão na área. Teve muito registro de tubarão. Uhum. Agora, eu não sei o que era. Muito, né, Lili? Você não tem conhecimento, né, de muita avistagem de baleia. Aonde? Aqui no Paraná? Não, não tenho. Não tenho, não. Aí temos o boto cinza, né? O boto cinza, o Sotaria vianensis. Guaraqueçaba. É uma espécie comum, mas de baleia, não, Noeli, não tenho, não. Eu te contei que bem no dia que começou as Scuba Divas, o Robin, que eu sou parceira dele, que é da ONG Mar Brasil, eles têm, né, o projeto Rebimar, e ele me chamou para fazer fotos dos que ele está colocando nos naufrágios, nas balsas. E aí, no mergulho, depois eu não pude ir, porque ia começar as Scuba Divas. Eu falei, não, vou mergulhar, depois chego em cima da hora. Não dá, né? E aí ele falou assim, olha, você não foi algo que você perdeu. O cardume de Hayashita, tinha bastante mero, os meros daqui são enormes, 400 até 500 quilos. E ele falou, olha na parada, o que apareceu, uma falsa mink, ele falou. Até eu fiquei de te mandar esse vídeo, eu vou te mandar, porque eu não manda sim. Não era muito grande, mas estava também eles no carro fazendo a parada e passa a baleia. Falei, puxa vida. Ai, que incrível, né? E hoje teve um registro de 2 baleias minks na Baía da Ilha Grande saltando. Nossa! Uau! Maravilhoso! Uau, eu não sabia, não! Vou te mandar. Minks a gente via na década de 90, pouquíssimas, mas via, né? É super raro, né? Porque a mink é uma espécie oceânica. A Liliane já ganhou uma mink de aniversário, mas isso também é um segredo secretíssimo, que a gente não pode contar, mas já que está só a gente aqui, mais ninguém. Conta, agora começou, agora acaba. Exatamente, começou, agora termina. Mas só aqui, só tá o pessoal assim mais íntimo. Só estamos ao vivo no Facebook, amiga. Vai ficar gravado. Vai para o YouTube também. Não vamos contar aonde. Nós estávamos dentro de um barco, na hora do almoço, comemorando o aniversário de doutora Lodge, poucos anos atrás. E assim, naquele dia a gente falou, poxa vida, toda vez que é aniversário de alguém da equipe, sempre a gente vê alguma coisa especial. E aí, de repente, boiou aquela baleia mink do lado do barco. Atrás dela. Uma coisa branca subindo assim. Meu Deus, foi incrível. E presente. Porque elas não estão na área costeira, né? Foi na hora que a gente parou, gente. Foi na hora que a gente parou para almoçar. A gente parou para almoçar. Ela que encontrou a gente. Foi. Tanto é que esse lugar hoje em dia chama-se o Ponto da Mink. A gente sempre fala, vamos parar no Ponto da Mink. Vamos fazer um ponto fixo lá no Ponto da Mink. Vai ter que levar a gente no Ponto da Mink, agora danou-se. Agora tem umas coisas engraçadas, porque também é importante esclarecer, né? Que a gente fala assim, mas a gente conhece pessoas mais simples que às vezes vem orca num lugar e fica achando que ali é a casa das orcas. Não é, Eliane? Vê 2 ou 3 vezes no mesmo lugar e falam para a gente, elas moram ali. Acontece que a gente passa sempre de barco, a gente não vê nunca. Mas tem muita história. Pessoal, quando forem para o barco, nunca deixe de levar uma máquina fotográfica. Sim. E o e-mail da doutora Lodge.
Ou o grupo do Facebook. Levar o guia. Vou deixar a Liliane com inveja. Eu lembrei agora Vai uma para Barra Califórnia. noturna que a gente foi Vai fazer. para Barra. Levar o dia para ela fazer uma dedicatória para mim também, né? Olha, gente, ela tem história, que ela é tímida, não gosta de contar. Mas essa mulher tem história. Até dá para fazer umas 50 lives aí que ela não vai parar de contar a história. Vamos marcar já a live número 2 da doutora Lodi. Tem o bote à deriva em Fernando de Noronha, que o pessoal assim, me esqueceu de jogar. Ela estava com, acho que era uma equipe da NetGeo, não lembro mais qual era a equipe que ela estava assessorando. Era uma equipe francesa que estava fazendo Os franceses malucos chegaram em Noronha, queriam fazer filmagem dos golfinhos. Quando viram os golfinhos, lançaram-se ao mar sem jogar uma boia uma âncora de mar, né? E ficou a doutora Lodi no bote à deriva. E eu estava tirando foto, eles estavam muito próximos, e eu falei, pô, que baita oportunidade para foto identificar esses bichos. E fiquei fotografando. Quando eu levantei a cabeça, eu estava lá para fora do mar, lá, muitos quilômetros fora de Fernando de Noronha. Aí ela pensou assim, bom, 3 dias para bater na costa do Ceará. Comecei a pensar, bom, a corrente 3 dias vai lá para Natal. Eu teria surtado. Não sei o quê. Foi um sufoco. A sorte é que vi um barco de pesca no horizonte, eu inclusive tirei a blusa e comecei a gesticular, chamou a atenção deles, e eles vieram me salvar, eu voltei rebocada. E essa equipe francesa foi expulsa da ilha pelo chefe do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, pela irresponsabilidade. A história rodou a ilha toda, enfim, tem muita história mesmo. Literalmente a história do Homens ao Mar, né? Que não literalmente na água sem o barco, tá? Isso é muita história, gente, é muita história. Mas isso que é legal, né? A gente que está no mar, está na natureza, a gente sempre tem história para contar. Olha, outra, quando a gente estava com a Yansan, essa baleia, a Clarinha, a Yansan tinha sofrido 2 colisões durante 2 semanas seguidas. O pessoal via a baleia com o filhote na boca da Baía de Guanabara e jogava a lancha em cima, os barcos em cima. E aí, um dia, a gente estava ali próximo, não estava até com outra baleia, e, de repente, a gente vê quem? Clarinha, que era o filhotinho, assim, do lado do barco. Aí, quando a gente pensa assim, meu Deus do céu, quando a gente olha para frente... Conta aí, Eliane. A baleia veio com tudo para cima do barco. E a gente só escutou a Mariana falar assim, segura! Eu só falava. Aquela cauda passando assim, ó, pelo barco. Eu só falava assim, a Mariana, que era cinegrafista, que não entendia nada direito, eu só falava, e é muito magrinha, eu só falava assim, gente, segura, segura. Era a palavra do barco. O capitão falou, se segura. Ela partiu com tudo para cima da gente. Mas não é um comportamento agressivo em relação ao barco. Ela estava querendo proteger o filhote, né? Mas o risco é grande, né? É muito grande, são enormes, né? 15 metros, né? O pessoal não sabe o que é a vida de pesquisador, mas, como diz a Mariana, é melhor morrer de baleia do que de CTI. Mas ninguém quer morrer de nenhuma coisa nem outra. Hein? Vou interromper a gravação aqui que a gente está no Facebook. Pessoal do Facebook, tchau, muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima semana, no dia 30.